Gyoko é um dos 6 luas superiores. Com 1,50 m e pesando 40 quilos, essa é a maior aberração entre todas as luas superiores, tendo a aparência mais grotesca entre todos eles e ocupando o posto número 5 entre os luas superiores, sendo que ele está em segundo lugar do mais fraco para o mais forte. Antes de se tornar humano, seu nome era Managi, e ele já era bizarro o suficiente para ser chamado de Oni na sua forma humana. Ele morava em uma vila muito pequena com seus pais. Próximo dessa vila, tinham vários pescadores, que viviam assim, e todos eles sobreviviam à base de pesca. Naturalmente, os pescadores limpavam os peixes e tiravam suas vísceras. Deixavam as carcaças e Gyoko, na sua forma humana, já era bastante interessado nisso. Os pais de Gyoko, igual a todo mundo da região, também pescam. E apesar de ser uma criança muito estranha, Gyoko é feliz. Ele vivia então sua vida tranquila e pacata na sua aldeia. Um dia, seus pais decidiram sair para pescar. Só que eles estavam demorando muito mais do que eles normalmente deveriam demorar. O tempo foi passando e Managi, que futuramente seria Gyoko, começou a ficar preocupado com seus pais, porque eles não voltavam depois de horas. E então, dias se passaram e nada da família dele aparecer. Naturalmente, ele foi procurar ajuda, afinal seus pais estavam desaparecidos. Então, uma notícia veio. Seus pais foram encontrados. E ele estava muito feliz com a notícia, afinal, finalmente ele poderia rever os seus pais. O problema é que eles tinham se envolvido em um acidente e eles não tinham sobrevivido. O que foi encontrado foram só os restos deles. E isso mudou completamente Gyoko para sempre. Ele viu os restos deles e aquilo ativou algo muito estranho naquela criança. Na verdade, ele ficou fascinado pela cena. Ele ficou muito feliz ao ver os seus pais de novo, e não importava a situação que eles estavam. A partir daquele momento, ele se tornaria um colecionador de carcaça, de qualquer tipo de ser vivo, porque isso para ele era a verdadeira beleza e arte da natureza. Gyoko tinha enlouquecido completamente. O choque de ter perdido seus pais foi algo que ele não suportou, e a sua mente entrou em colapso. Então ele passou a entender dentro da sua própria lógica que aquela era a verdadeira beleza do mundo e que as coisas deveriam ser todas daquele jeito. Logo, todas as pessoas do vilarejo pensaram que ele tinha enlouquecido e ele realmente não estava bem. E ele passou então a ser um grande colecionador de carcaças, sempre falando coisas estranhas para as pessoas, e ninguém queria se aproximar dele. Afinal, ele era o mais bizarro da região. Algumas pessoas passaram até mesmo a odiá-lo. Logo, ele tinha uma casa cheia de coleções. As suas artes, digamos assim, eram todas criaturas sem vida. Só os restos delas. E ele fazia uma grande exposição que somente ele mesmo via, para ele ficar olhando o tempo todo para aquilo, pois ele achava aquilo a mais linda e perfeita de todas as artes. Acontece que em um determinado momento, Gyoko estava chateado, pois ele havia caído no tédio. As suas artes estavam simples demais. Ele precisava fazer algo mais complexo, algo mais belo, mais profundo e mais perfeito. E para isso, o papel ideal teria que ser uma criatura diferente de todas as outras espécies que ele já tinha lá. Afinal, ele colecionava geralmente espécies marinhas, peixes, caranguejos e tudo do gênero. Afinal, eles viviam em uma aldeia de pescadores, e nada mais normal do que ter apenas coisas vindas do mar. Mas Gyoko teve uma ideia. E se ele, por acaso, fizesse uma das suas artes com uma pessoa humana? Como ficaria essa bela arte? Será que ficaria parecida com os seus pais, que ele achou tão maravilhoso ver aquela cena? Gyoko, na sua forma humana, já era completamente insano. Talvez até pior do que alguns Onis. Então, depois de pensar por algum tempo, ele separou um belo jarro, onde ele faria a sua arte. Para isso, ele precisava de um humano. Só que ele mesmo era baixo e fraco, ele não conseguiria sozinho tomar um humano e usá-lo para criar a sua arte. Então ele foi para o lado mais fácil, uma criança. Ele teve a ideia de pegar uma criança e fazer a sua arte, afinal a criança não teria muita força para fugir.
e ele poderia facilmente capturá-la. Só que ele não tinha ideia de com quem ele faria isso. Mas como por obra do destino, uma criança cometeu um grave erro que ela não deveria ter cometido. Todas as pessoas falavam pelas costas de Gyoko. O vilarejo, todo mundo sabia que ele era louco, que ele fazia coisas estranhas e bizarras. E eventualmente as pessoas falavam muito sobre isso. Ao os adultos falarem sobre isso, as crianças também ouviam. E acontece que uma criança, além de ter ouvido isso, foi até Gyoko e começou a provocá-lo, dizendo como ele era estranho e porque ele fazia coisas tão bizarras, porque ele era excluído e recluído de todo mundo. Quando Gyoko olhou para aquela criança o provocando, ele teve a certeza de que ele tinha encontrado finalmente o seu alvo. Aquela criança seria a sua arte, e ele iria eternizá-lo como a sua própria criação. Então Gyoko deu um jeito de pegar aquela criança e levá-la até o jarro. Quando ele fez a sua obra de arte, Gyoko era isento de culpa. Ele não achava que aquilo era realmente algo errado, isso porque ele era completamente louco. Com o passar do tempo, os pais da criança começaram a procurá-la. E eventualmente eles não encontraram, já que ela estava dentro do jarro. Depois de algum tempo de busca, foi descoberto que aquela criança tinha insultado Gyoko. Então eles chegaram à conclusão de que provavelmente ele teria feito algo e invadiram a casa dele. Quando eles chegaram lá estava a criança no jarro, fazendo a sua arte. Gyoko deixava isso exposto em sua casa como realmente fosse um quadro caríssimo, uma obra de arte extremamente valiosa e linda. E isso, logicamente, enfureceu os pais da criança, e eles, enfurecidos, atacaram Gyoko. Eles também, logicamente, estavam profundamente tristes. Afinal, eles tinham perdido a sua criança. E no meio dessa loucura, nesse pequeno vilarejo sem leis, eles atacaram Gyoko e deixaram ele gravemente ferido. Gyoko estava machucado. Ele mesmo havia se tornado uma própria obra de arte na sua própria concepção, pois ele estava atravessado por uma ferramenta de pesca pontiaguda. E ele não sabia se realmente seu fim seria ali ou não. Ele estava achando que já estava nos seus momentos finais. Mas aí, algo aconteceu. Muzan já tinha ouvido falar de rumores daquele homem que vivia naquele vilarejo. Os rumores diziam que ele se comportava como um Oni, que ele não parecia um humano, que seus pensamentos e comportamentos eram extremamente malignos e isentos de sentimentos. Isso despertou certo interesse em Muzan, que foi até o vilarejo procurar por aquele homem. A intenção de Muzan era criar um Oni poderoso, já que, se na sua forma humana ele já era tão maligno, quando ele se tornasse um Oni ele seria muito pior e, consequentemente, mais poderoso, sendo assim um poderoso aliado nas forças de Muzan. E foi exatamente isso que aconteceu. Muzan entrou na casa de Gyoko e viu as suas artes, que ele realmente colecionava carcaças de coisas, e até mesmo a sua mais preciosa obra de arte humana. Ao ver Gyoko, ele estava atravessado e estava nos seus momentos finais. Foi então que Muzan teve certeza que era ele e que ele deveria transformá-lo em Oni, que aquele seria um poderoso Oni, com certeza muito promissor. Então ele transformou aquele humano, concedendo partes do seu sangue para ele. Managi, naquele dia, se tornou Gyoko, ocupando o posto de Lua Superior 5, devido às suas grandes habilidades. A partir desse momento, ele tornaria a sua obsessão ainda pior e ainda mais macabra. Graças às suas habilidades e o seu Kekijutsu, ele conseguiu eliminar 15 Hashiras, mostrando assim a sua habilidade e força fora do comum. Todos os caçadores e Hashiras que ele enfrentou, ele conseguiu dominar e controlar completamente. Os únicos que conseguiram superá-lo foram aqueles que obtiveram a marca do caçador, que deixa o corpo muito mais forte, rápido e com várias outras habilidades. Dessa forma, ele pôde ser superado, mas ele já mostrou que com as suas habilidades, ele pode ser extremamente poderoso. Ele pode se transportar entre os vasos, sendo que é muito difícil lutar com ele, pois ele se teletransporta de vaso para vaso, podendo mudar de localidade com extrema
precisão e uma velocidade fora do comum, além de poder transformar muitas coisas em peixes mutantes, que podem ser invocados em um limite quase absurdo, enchendo assim o campo de batalhas de peixes. E ele é um dos Onis que mais gerou dinheiro para Muzan, porque os seus vasos, feitos da sua própria carne, eram vendidos a preços altíssimos, pois eram realmente considerados obra de arte. Quem os comprava nem imaginava que eles eram feitos com o corpo de um Oni, e eles serviam para que Gyokko aparecesse em vários locais. Gyokko foi o segundo Oni a mais produzir dinheiro para Muzan, sendo que a primeira é a Daki. Ele pode também capturar humanos para dentro do pote, assim como objetos muito maiores que o pote. E lá dentro dos potes ele pode fundi-los, misturá-los ou esmagá-los, fazendo assim verdadeiras aberrações que ele mesmo chama de obra de arte. E o seu Kekjutsu é basicamente convocar formas de vida aquáticas. Esses monstros também possuem diferentes habilidades e características. Alguns deles podem disparar agulhas venenosas ou lançar ácidos, além de convocar gigantescos tentáculos que podem agarrar e aprisionar os seus adversários. Não bastasse isso, Gyokko tem certo controle sobre a água, podendo prender os seus inimigos e manipular a água até certo ponto de diversas formas. E ele só encontrou sua derrota quando ele lutou contra Tokito, que despertou a marca do caçador e foi forte o suficiente para eliminá-lo. Aqui no canal tem um vídeo para cada lua superior e eu vou deixar os links aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer lua superior, deixa aí nos comentários. Verifique se você está inscrito no canal e ative o sino de notificações, pois é a única forma de receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!